Uma das provas da natureza de Deus no ser humano é a consciência. A consciência é o que nós chamamos de tribunal interior. A nossa consciência é que julga todas as coisas. É claro que a psicologia, a ciência que estuda o comportamento humano ensinam que o ser humano é produto do meio. É claro, isso é uma verdade. Mas uma coisa é certa, todo ser humano nasce com um princípio de ética e de moralidade na sua consciência interior. Independente do lugar que ele nasce, independente do meio que ele é criado, ele tem um princípio desta natureza de Deus no seu inconsciente, que é o nosso tribunal interior. É lógico também que esses princípios são fortalecidos e ampliados a partir do convívio, a partir da criação, do meio em que o ser humano vive. Por isso, é importante observar Provérbios, capítulo 6, versículo 22. Ensine a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Mas uma coisa é certa, todos nós nascemos com um princípio ético e de moralidade em nossa consciência. Esse é o nosso tribunal interior. Meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Como você sabe, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, revista dos adultos, currículo dos adultos, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 6 deste quarto trimestre de 2025, lição 6 do dia 9 de novembro de 2025. O título da nossa lição é A Consciência, o tribunal interior. Nada é mais profundo do que quando somos julgados por nós mesmos. Paulo, escrevendo sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 ali, ele diz, é o texto que nós naturalmente lemos para celebrar a ceia do Senhor, né? Costumeiramente lemos para celebrar a ceia. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois ele vai falar, porque quando somos julgados por nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então Paulo está falando desta consciência interior que todos nós temos. E quando nós mesmos nos julgamos, nós não sofremos acusações de fora para dentro, mas nós sofremos um vasculhamento da nossa consciência a partir do nosso interior. E isso é algo muito importante para todos nós. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 24, versículo 16. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Perceba que esse julgamento que a nossa consciência interior faz, nos torna indesculpáveis. E nos faz ter, é claro, né, que se nós atentamos para esse julgamento e resolvemos realmente seguir uma vida coerente com a vontade de Deus, nos faz ter uma consciência tranquila, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. A verdade prática da nossa lição nos diz que, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. A sã doutrina, que é o ensino genuíno da palavra de Deus, produz em nós uma boa consciência, faz com que a nossa mente seja verdadeiramente dominada por princípios da palavra de Deus. A palavra-chave da nossa lição é consciência. Consciência é diferente de inconsciência. Nós sabemos que muitas coisas que direcionam a nossa vida estão ligadas ao nosso inconsciente. E aí, como terapeuta que sou,
eu gosto sempre de dizer que é preciso conhecer a nós mesmos para fazer uma boa gestão da nossa consciência, da nossa inconsciência, a fim de que os nossos atos inconscientes sejam atos mais conscientes possíveis. Então nós precisamos ser mais direcionados pelo nosso consciente do que pelo inconsciente. Na verdade, o nosso inconsciente é que nos direciona, mas se eu conheço a mim mesmo, eu começo a direcionar também o meu inconsciente e alimentar o meu inconsciente com aquilo que eu sei que deve realmente direcionar a minha vida. E isto parte desse padrão da nossa consciência, que é o tribunal interior. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, versículos 12 ao 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo está deixando claro que, não obstante a lei de Deus realmente ter dado um direcionamento para todo o seu povo, o Senhor vai julgar aqueles também que não foram envolvidos pela lei. E os que não foram envolvidos pela lei serão julgados de acordo com essa consciência. Porque ele diz assim, ó, quando os gentios que não têm lei praticam a lei, qual lei? A lei de Deus? Eles se tornam a lei para eles mesmos. Então esse é o princípio de Deus na consciência do ser humano. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre antes e depois da queda. Como era, né? A consciência antes e depois da queda. Esse é o primeiro ponto. Primeiro parágrafo. A primeira manifestação. E o nosso escritor, pastor Silas Queiroz, que eu quero com muita alegria parabenizar aqui mais uma vez de forma pública pela excelência com que escreveu esta revista, não é? As abordagens são maravilhosas, magníficas. Deus abençoe, pastor Silas, grandemente. Olha, do grego, sineidesis, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Todos nascem com a consciência. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. Outra coisa, é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Vamos lá. Algumas coisas importantes que o pastor Silas fala para nós aqui. Então, é algo inato. Todo ser humano nasce. Como falamos aqui desde a nossa fala inicial, todos nós nascemos com uma consciência. É lógico que essa consciência ela vai ser acentuada a partir do meio que nós convivemos, da forma que somos criados, sem dúvida nenhuma. Mas independente dela ser acentuada ou não, ela é uma consciência inata. Vamos pegar um exemplo de um menino que nasceu e foi criado no meio do crime organizado, que não sei o que e tal. Ele sabe que aquilo está errado. Ele sabe que está errado. A prova é que foge, que esconde. Essa é uma relação importante. Esse coitadinho é produto do meio. Não, não é bem assim. Ele tem uma consciência. Eu conheço, por exemplo, vou citar aqui um soldado, vou preservar o seu nome, mas que foi criado, nasceu no meio do crime organizado, viu a sua mãe ser morta na sua frente quando ele tinha
7, 8 anos de idade, mais ou menos, eu trabalhei com esse soldado e ele disse que ele, ao ver a sua mãe ser morta, ele falou, eu vou crescer, vou virar criminoso e vou vingar minha mãe. Ele cresceu e a vida foi o direcionando e ele virou policial militar, um dos excelentes policiais militares com os quais eu trabalhei durante a minha carreira. Então, é possível fazer uma escolha diferente a partir desta consciência. Outra coisa, alguns teólogos consideram que essa consciência está ligada ao espírito. Não há consenso. Eu, particularmente, considero que está ligada ao espírito. E é essa capacidade que Deus dá para cada pessoa julgar e decidir de acordo com a sua consciência a maneira de viver a vida. Então essa consciência é muito importante porque ela estabelece um crivo de julgamento. Outra coisa que o pastor Silas Queiroz fala nesse ponto é que o homem, o ser humano, transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Então perceba que quando Deus vai ao encontro de Adão, ele fala, eu me escondi porque eu percebi que eu estava nu e tive vergonha, tive medo, me escondi do Senhor. Eu escrevi aqui, a consciência é a nossa acusação em nós mesmos. Não é a acusação de alguém externo, é quando nós mesmos nos acusamos. E isto é importante. Quando essa consciência deixa de nos acusar, nós chamamos isso de consciência cauterizada, ou seja, morta, inerte. Isto é perigoso. Eu gosto de dizer que quando os nossos pecados não pesam mais sobre nós, nós estamos a um passo da degradação total. Então é importante sermos acusados pela nossa consciência. Para quê? Para sermos dominados por sentimento de culpa? Não, mas para realmente entendermos que estamos na rota errada e mudarmos de direção, ok? Segundo parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Todo ser humano nasce com este princípio. E aí nós tratamos isto como um princípio da revelação de Deus. Eu escrevi aqui que independente, eu vou só repetir porque eu já disse isso aqui 2 vezes, independente de onde se nasce. Independente de onde se nasce. Nós chamamos isso de um princípio da revelação geral. É um princípio da revelação geral, ou seja, a revelação geral está ligada à consciência humana e à natureza. Então, este é um princípio da revelação geral. Deus se revela também dessa forma. E existem livros que tratam sobre isso. O Fator Melquisedeque, o Totem da Paz, o que será dos que nunca ouviram, vai tratar desse tipo de revelação de Deus. É algo interessante que merece ser estudado. Outra coisa importante, no finalzinho desse segundo parágrafo do primeiro ponto. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Opa, vamos lá, na tela. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Por quê? Porque é a nossa própria consciência. Não é alguém de fora nos acusando. Não é alguém de fora apontando o dedo para nós. É a nossa própria consciência. E aí nós devemos dar atenção à nossa própria consciência. Porque isso indica que existe um princípio. E esse princípio que está dentro de nós está sendo quebrado. Isso é muito importante e relevante. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Escrita no coração. É uma consciência, é um princípio escrito no coração. O nosso escritor vai dizer que em Romanos 2, de 12 a 16,
Paulo faz referência à lei mosaica dada por Deus a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Quando nós olhamos para o Decálogo, quando nós olhamos para a lei de Deus para Israel, nós vamos perceber que Deus não cria algo novo. Deus reformula algumas coisas, sem dúvida, mas não é algo novo que Deus cria. A partir daquilo que já era estabelecido, a partir de uma consciência moral que o povo já tinha, Deus faz algumas reformulações, sem dúvida nenhuma, para o seu povo, mas o Senhor não cria algo novo, não. E é isso que Paulo está tratando aqui. Outra coisa que o nosso escritor deixa claro neste aspecto é que o que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras, com preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Eu vou destacar aqui a palavra positivação. Então, esta lei escrita é a positivação. É o que eu disse. Vamos lá, eu esqueci de novo de pôr na tela, mas coloquei agora. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação. E eu destaquei, do direito natural, que é o direito inato, na consciência. A escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Ou seja, as pessoas já sabiam disso. E eu escrevi aqui que esse é um princípio da revelação geral de Deus, que é aquilo que já falamos. Ou seja, Deus não está inventando nada, Deus só está positivando aquilo que já era consciência. E isso é importante nós compreendermos. Segundo ponto da nossa lição, fundamento da consciência. Fundamento da consciência. Primeiro parágrafo, acusação, defesa e julgamento. O que é o fundamento? É o alicerce. É o alicerce. Acusação, defesa e julgamento. E nós vamos aprender, o nosso escritor vai deixar claro para a gente aqui que antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Então o ser humano, antes de pecar, ele não tinha esse conhecimento prático, né? Esse conhecimento prático do mal. Mas ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta, vou virar aqui, como uma voz secreta e incômoda. Ah, mas isso é ruim? É claro que não. É lógico que não. Porque algo precisava realmente gritar dentro do ser humano. E isso aqui é algo magnífico. Às vezes, se nós não compreendemos, a gente isso é um sentimento de culpa. E todo sentimento de culpa precisa ser trabalhado. E quando é que o sentimento de culpa é trabalhado e nos abandona? Quando nós verdadeiramente conseguimos nos arrepender, pedir perdão a Deus, conseguimos trabalhar esse nosso sentimento. Porque se não for trabalhado, é algo péssimo. Olha só o que o nosso escritor diz, uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Nós não estamos aqui querendo que os nossos alunos tenham um sentimento de culpa. Não. Mas o que nós estamos deixando claro é que se a consciência interior grita, acusa, dê atenção a ela. Dê atenção a ela. Corra para Deus, porque o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados. O que nós não podemos fazer é incorrer no mesmo erro de Adão e Eva, que aí é o segundo parágrafo deste segundo ponto, que são vãs justificativas. Quais são as vãs justificativas? A gente sabe que os olhos de ambos foram abertos.
A Bíblia diz que os olhos de Adão e Eva foram abertos. E o Senhor chegou para conversar com eles e nenhum dos dois assumiu a responsabilidade. Gente, ó, vou repetir aqui, o sentimento de culpa, ele não deve dominar a nossa vida, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Existe uma responsabilidade que precisa verdadeiramente ser assumida, e eles não assumiram. A gente precisa falar assim, ó, eu sou responsável, isto é a minha responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade nisso. Percebe que eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. Ó, o nosso escritor nos diz que, impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão está dizendo, ó, foi a mulher que o senhor me deu. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente, dizendo, não, foi a serpente, Senhor. Ela me enganou e eu comi. O que o ser humano está fazendo aqui? Ele está se eximindo da sua responsabilidade. Vou repetir, eu não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade. Ele está se eximindo da sua responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade, é diferente. Porque quando nós assumimos a responsabilidade, o que é que nós fazemos? A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Quando eu assumo a responsabilidade, eu confesso. Davi, no Salmo 51, ele nos ensina isso. No Salmo 51 ele nos ensina isso. O salmista, ele assume a sua responsabilidade e ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos eram maus. Davi não coloca a culpa em Betseba, ele não coloca a culpa numa circunstância, não, ele assume a responsabilidade. Responsabilidade pessoal nos leva, nos conduz no caminho de arrependimento. E nos faz realmente ter paz na nossa consciência. Por que tem pessoas que vivem com a culpa, vivem com esse sentimento de culpa, porque não assumem a sua responsabilidade? Estão sempre colocando a responsabilidade em outras pessoas. Ah, mas isso é culpa do meu pai, isso é culpa da minha mãe, é culpa de uma circunstância, é culpa do pastor, é culpa de um irmão da igreja. Não, você tem responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade, tenha consciência. Autorresponsabilidade, autoconsciência e autorresponsabilidade nos conduzem no caminho de arrependimento. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O debate no tribunal. Acontece um debate. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Ao presente, ao passado e ao futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Então, a nossa consciência... Imagine o tribunal do júri, onde tem o promotor que faz a acusação, onde tem o advogado de defesa, que, como o nome diz, faz a defesa, e o juiz que decide. A nossa consciência é assim. É o debate no tribunal. E ela vai trabalhando. Principalmente se a nossa consciência realmente está alimentada pela palavra de Deus. Dela ninguém foge. Ninguém, gente, ninguém foge da consciência. Porque eu posso fugir de alguém que me acusa, mas como que eu fujo de uma consciência que está dentro de mim? Quando Caim pecou, a consciência dele o acusou. E ele sabia, esse é um pecado, é difícil demais para eu conviver com isso. Eu vou me tornar fugitivo. Mas para onde ele fugia, a consciência dele estava junto. Não tem jeito. É melhor a gente parar no tribunal da consciência, entrar nesse debate, nos arrepender e realmente seguirmos debaixo da bênção de Deus.
Eu escrevi aqui que dela ninguém foge, e escrevi também que é uma avalanche de pensamentos. Esse debate no Tribunal da Consciência é uma avalanche de pensamentos. É muita coisa que vem. A gente precisa pensar, refletir, a gente precisa realmente julgar, avaliar, a gente precisa, e sobretudo, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Gente, o Espírito Santo, ele nos ajuda nesta hora. O Espírito Santo nos ajuda a ser comedidos, ele nos ajuda a trilhar o caminho certo. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante e fundamental nesse aspecto da nossa vida. Terceiro ponto da nossa lição: a consciência é falível. Eu acabei de dizer que o Espírito Santo nos ajuda, então nós precisamos entender que a nossa consciência pode falhar. Primeiro parágrafo: defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, que são cauterizadas, insensíveis ao pecado, consciências fracas, que são legalistas, e contaminada ou corrompida. A Bíblia menciona isso. Quando a Bíblia diz assim, enganoso é o coração, quem o conhecerá? A Bíblia está tratando desse tipo de coisa. Nós precisamos entender o seguinte: nós temos uma consciência, mas o nosso coração é enganoso. Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para nos direcionar, para direcionar a nossa consciência e nos dizer, não, você está no caminho certo. Outra coisa importante aqui, todo desequilíbrio é perigoso. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado. Alguém insensível, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Todo desequilíbrio é perigoso. A palavra de Deus nos ensina a ter temperança, fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Eu escrevi aqui o seguinte, uma consciência saudável é bênção para o indivíduo como um todo. Como é bom quando nós convidamos o Espírito Santo para atuar na nossa consciência. Quando nós pedimos ao Espírito Santo, haja em mim, haja na minha consciência, atue na minha consciência, e o Espírito Santo traz equilíbrio para nós. Ele traz equilíbrio para a nossa consciência passa a ser uma consciência equilibrada, nós não perdemos o controle e nós conseguimos trilhar o caminho do centro da vontade de Deus. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Deus, o supremo juiz. O nosso escritor nos diz que, apesar de sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Por que ele não tem valor absoluto ou definitivo? Porque a nossa consciência pode nos enganar. Então, não tem valor absoluto e definitivo. O que tem valor absoluto e definitivo na nossa vida? A vontade de Deus. Aí sim. Aí nós precisamos entender o seguinte: a vontade de Deus está em consonância, ou a minha consciência está em consonância com a vontade de Deus? Se tiver, aí sim. O nosso escritor continua dizendo que, às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para conhecer nossos pecados. E ele vai citar aqui o caso de Davi, permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido pelo profeta Natã. Davi tinha consciência? Tinha. Mas ele havia pecado e a sua consciência estava tranquila. Só que o texto bíblico diz que Davi fez e estava tudo certinho, tudo tranquilo. Porém o texto assim, e o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Quando o que nós fazemos parece mal aos olhos do Senhor, qual atitude, qual o comportamento, como nós devemos nos portar? Buscar a orientação do Espírito Santo para a nossa consciência. Eu disse aqui que a consciência é só um fiscal natural de Deus em nós. Ela é só um fiscal natural de Deus em nós. Na verdade, esse fiscal natural
ele acusa, ele aponta um caminho. Aí nós temos que conferir se esse caminho que a consciência está apontando é um caminho de Deus verdadeiramente. E como nós conferimos isso? Através do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus, através da nossa relação com a palavra de Deus. Aí nós entendemos se esse caminho, esse fiscal natural, ou esse caminho que esse fiscal natural de Deus em nós, que é a consciência, está nos apontando, se está correto. Outra coisa que eu escrevi aqui, para não esquecer, é que o confronto da palavra produz cura. Tem pessoas que não gostam de ser confrontadas pela palavra. O salmista no Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. De longe entendes o meu pensamento. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Meus irmãos, uma das grandes ações de Deus para conosco, fruto da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, é nos confrontar. Quando somos confrontados, nós estamos num caminho de cura. Tem gente que não gosta do confronto, mas o amadurecimento, o adultecimento da nossa consciência nos ensina que todo confronto é saudável. Ah, mas é uma crítica destrutiva. Não existe crítica destrutiva, depende de como você aceita essa crítica. Mesmo que quem está te criticando queira te destruir, se você aceita essa crítica como algo positivo para a sua vida, aquela pessoa está, na verdade, fazendo uma auditoria gratuita para você. E quando somos confrontados pela palavra, nós estamos num caminho de cura. Que a palavra de Deus nos confronte, que nós olhemos para a palavra e vejamos quem somos e quem devemos ser, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de discernimento, ela tudo discerne. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é pura e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a palavra de Deus possa nos discernir, nos julgar e trazer à nossa consciência aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque assim seremos curados. Deus te abençoe. Grande abraço. Deus abençoe a sua casa e até a próxima aula, em nome de Jesus.